Então, estamos hoje aqui no Museu Villa-Lobos, gravando para falar com vocês sobre política de segurança. Tem 2 anos que o canal está no ar. Então, como muitas pessoas vieram me falar que queriam que eu falasse alguma coisa no meu canal, que eu me colocasse mais no meu canal, eu voltei à origem, onde tudo começou, que foi aqui no Villa-Lobos, onde eu conheci a Cristina Mendes, onde a política de segurança do Museu de Astronomia começou a ser elaborada, onde o grupo se reunia, enfim, onde eu comecei a saber o que era sobre segurança de acervos, onde eu fui colocada nesse novo mundo que para mim era só uma questão de câmera, de guarda e mais nada, né? Sistema de controle de TV e guardas, salas e guarda e mais nada. Foi onde eu descobri que o mundo da segurança é muito mais amplo, muito mais detalhado e muito mais subjetivo às vezes. Foi aqui que eu entrei em contato com essa gama de aspectos que a segurança de acervos culturais envolve. Então voltei ao Museu de Astronomia, depois já de 30 anos de experiência na área, e estou aqui para falar com vocês sobre política de segurança. Por que se elaborar uma política de segurança? Né? Quais são os aspectos que envolvem a política de segurança? Então, o primeiro aspecto que eu quero dizer para vocês, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, é uma fala, um registro que Cristina Mendes fez na política de segurança quando nós publicamos. Trabalhar com memória é tornar vivo o que já aconteceu. Dessa forma, nossa responsabilidade é grande. A nós compete guardar e cuidar de uma parte do passado e, sem poder manipular o tempo, convivemos com ele. Brincamos e fazemos os outros brincarem. Entramos em túneis do tempo, vivendo e imaginando outras vidas testemunhadas em tantos documentos, ilustradas por tantos objetos e relatados em tantos livros. Passeamos e permitimos que o público passeie pela história, viaje por diversos estágios da ciência e sonhe com variados momentos de cada criação artística. Nós nos tornamos parceiros de personagens históricos, cientistas, músicos, artesãos, pintores. Somos médicos e enfermeiros do legado que nos deixaram e que escolhemos adotar. Somos cúmplices, intérpretes e administradores do que nos foi confiado. Então, como não tentar fazer o melhor para preservar essa história, essa memória? Então, esse canal é para isso. É para auxiliar vocês exatamente nesse processo de preservação, de segurança de nossos acervos. E é por isso que eu estou aqui agora para falar para vocês a importância de se elaborar uma política de segurança por escrito, em papel. E cada instituição tem que ter a sua. Não tem como fugir disso, porque envolve uma gama de fatores que são cada uma das entrevistas que nós colocamos no canal para vocês. Tá? Cada uma das entrevistas foca um tema. Então, é exatamente isso que eu vim falar para vocês, como que juntar tudo isso em uma só política de segurança. Então, vamos lá. Claro, tem um roteirinho aqui para eu não me perder, senão eu falo demais. Então, a primeira coisa é por que se elabora uma política de segurança? Porque existem riscos e porque as pessoas que trabalham dentro do local têm o risco de vida, se a coisa não for bem feita, se a política não estiver estruturada, se a instituição não estiver preparada. Você pode colocar em risco não só os acervos, mas também as pessoas que ali trabalham e as pessoas que ali visitam e circulam pela instituição. Por isso, a importância de uma elaboração de uma política por escrito. Você tem riscos como incêndio, como infiltração, perda de documentação, o próprio acervo que se deteriora com o tempo. Tudo isso, enfim, iluminação, climatização,
o próprio manuseio do acervo pelos pesquisadores e pelos técnicos. Tudo isso são aspectos que vão interferir na segurança do acervo. Então, a gente elabora uma política em 3 aspectos. São 3 pontos básicos que você vai ter dentro de uma política. Primeiro, as pessoas, o ser humano, que manipula, que circula em torno e que prepara esse documento. Segundo, você tem o próprio prédio, que recebe as pessoas e que acondiciona o acervo. E terceiro, o próprio acervo. Eles não estão em uma hierarquia, eles estão lado a lado. Eles têm o mesmo padrão de importância. Não é que um seja mais importante do que o outro. Todos 3 são da mesma importância. Dentro dos aspectos que devem ser focados quanto da elaboração, eu vou destacar um só hoje, porque é um universo muito grande, que é o diagnóstico. Ele é importantíssimo para poder elaborar a instituição, a política de segurança. Sem o diagnóstico, você fica perdido. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você tem na sua mão. Analisar o acervo que você tem, valorar ele, saber como que ele está, em que situação que está. Se precisar de uma orientação de técnicos específicos dentro da área de conservação, preservação, enfim, por favor, entre em contato. Se a instituição não tiver, procure alguém que tenha esse conhecimento para poder assessorar vocês. A parte de diagnóstico, seria necessário você primeiro ter em mente quem vai elaborar. Esse profissional pode ser alguém que seja contratado, um consultor, mas ele tem que ter uma pessoa da casa lado a lado com ele, e de preferência que seja um funcionário efetivo, para poder dar continuidade no trabalho depois. Senão fica muito alternado e quebra muito o ritmo. Esse consultor, ele vai trabalhar com o responsável, e é óbvio que isso é um trabalho multidisciplinar. Então, deveria ter também pessoas de cada uma das áreas que a instituição trabalha. Se tiver um arquivo, um arquivista, se tiver uma biblioteca, um bibliotecário, se for um museu, um museólogo, e a parte administrativa também tem que estar presente dentro da elaboração, porque o financeiro também influencia, porque a política de segurança, ela tem que ser dentro de uma realidade muito própria da instituição. Não dá para você ficar botando no papel algo que não vai ser alcançado, porque o dinheiro não vai conseguir comprar tudo que é necessário, implementar tudo que vai ser colocado. Então, tem que ser muito realista dentro das condições da própria instituição. Então, a primeira coisa dentro de um diagnóstico é avaliar os vários aspectos que estão no entorno da instituição e também o acervo. Então, primeiro você tem que ter noção do quadro funcional que você possui, e não só do que você possui, mas também do quadro real que pode te ajudar. Tem pessoas na instituição que não podem estar atuando dentro da área de segurança por N motivos, como problema de coluna, problema de pressão, problema de coração. Então, por conta desses aspectos, você tem que avaliar qual é o quadro que você pode ter à mão para te auxiliar. O horário da instituição, você tem que avaliar em 2 horários: a instituição aberta e a instituição fechada. Dessa forma, você tem um painel de toda a situação da instituição, de fluxograma, como a quantidade de pessoas que circulam, por onde circula mais pessoas. Então, você faz um fluxograma de circulação de pessoas. Tá? Avaliar o entorno. Para avaliar o entorno, primeiro você tem que colocar quais são os limites da instituição, até onde ela vai. E esse até onde vai tem que ser avaliado pelos riscos do entorno, tá? E também por como esses riscos afetam a instituição e quem chega e sai da instituição. Tá? Isso é muito importante dentro do aspecto do horário institucional.
e também do horário extra, porque às vezes a própria instituição tem horários que trabalham à noite, trabalham fim de semana, então tudo isso tem que ser avaliado no entorno. Determinar os perímetros que você tem, quais são aqueles que têm risco, quais são aqueles que são mais detalhados por conta de segurança, são laboratórios, áreas de restauração, áreas de digitalização, de microfilmagem, tudo isso são perímetros que você tem que colocar com mais atenção, tá? Então o diagnóstico tem que encarar e ressaltar essas áreas, tá? E dentro disso, você tem que envolver a interdisciplinaridade nessa elaboração, justamente para a própria política, conforme ela for sendo elaborada, ela vai criando uma conscientização em todos, porque todos passam a ter conhecimento de que ela está sendo feita e quais os aspectos que ela está focando, tá? Quanto ao aspecto de quem vai elaborar, eu acho que não tem que ser uma pessoa específica que tenha aquela característica. O importante é que tenha conhecimento sobre o fato, que saiba o que é segurança de acervo, ou pelo menos procure se aperfeiçoar nisso para poder orientar o consultor, que mesmo tendo o consultor, volto a dizer, é necessário ter uma pessoa da casa para poder estar acompanhando passo a passo, tá? Então, como que ela deve ser aplicada? A política de segurança, depois dela concreta, escrita, dentro dela também vem a forma como ela deve ser aplicada dentro da instituição. E isso varia de instituição para instituição. O que normalmente é feito são treinamentos. Em cada um dos itens você faz seminários, você faz encontros, você pode chamar pessoas de fora para poder falar sobre esses aspectos. E dentro desses aspectos, por exemplo, a parte da reserva técnica, quando se for falar dentro da política de segurança, você pode chamar para um seminário interno em que você vai falar só sobre a parte de reserva técnica. Aí você chama pessoas especializadas e faz um seminário interno. O seminário interno em que abra discussões e dê margem à colocação de todos os funcionários, é importante essa troca, né? Então, quando você for falar de outro assunto, a parte de visitação, por exemplo, né, circulação interna, procurar buscar uma oficina, pode-se fazer uma oficina dentro da instituição. Enfim, o importante é que todos dentro da instituição participem da elaboração da política, para que eles possam estar em conjunto dentro do trabalho que está sendo feito e ouvir os funcionários, ouvir quem trabalha com aquele aspecto, para poder se ter a política ela tem que ser muito real. Ela não pode ser só um papel, ela tem que estar dentro da realidade da instituição. Então não adianta você dizer que de 8 às 9 o museu fica aberto. Tá, a visitação é que horas? De que horas até que horas? A partir de que horas que você tem a equipe inteira dentro da instituição? Porque tem muita gente que tem um horário flexível, você tem terceirizados, bolsistas, que são só 6 horas. Então, essa flexibilidade de horário varia muito de instituição para instituição. Por isso é tão importante ter alguém de dentro da instituição junto ao consultor para poder orientá-lo. Senão, fica uma política muito solta, muito sem realidade institucional. E acaba que ela não pega. Aí é quando a gente ouve, não pegou, engavetou, porque não tem a cara da instituição. Então é importante que se envolva todo mundo. Todo mundo tem que participar em algum momento, até os faxineiros, até o pessoal da cozinha, todos têm que saber o que está sendo feito. E, por favor, um compromisso de sigilo, enquanto está sendo feito, enquanto o papel está sendo escrito. Por favor, que não seja comentado por aí com família, com amigos, no ônibus, o bate-papo do ônibus, o bate-papo da praia, né? Comentar sobre a segurança que está sendo feita na instituição. Então, esse tipo de conscientização
é importante ter com o pessoal da casa. Seja ele terceirizado ou não, rotativo ou não, não interessa. Tem que vestir a camisa e faz parte da direção e do consultor englobar todo mundo. Esse é o papel. E é importante a direção saber que a responsabilidade dele não é só o acervo. Não está só no prédio e no acervo. Você tem responsabilidade também com seus funcionários. Você tem responsabilidade se ele pega fungo na lente de contato dele, se ele tem um problema de crise porque está cheio de bactéria o local que ele trabalha, enfim, o ir e vir do funcionário, não colocar ele para trabalhar à noite num local que é perigoso. Esse diagnóstico, por isso é tão importante o diagnóstico. É o primeiro passo para qualquer elaboração de uma política de segurança. É diagnosticar a sua realidade, o interno e o externo. Esse é o ponto da política de segurança. Te dá base para analisar e trabalhar de forma conjunta, todos numa mesma ação. Essa política, a política de segurança faz isso. Cria esse elo em todas, pelo menos deveria. Né? E o papel de você fazer oficinas, você fazer workshop, é exatamente para isso. Você escolhe temas dentro da política e você faz esse tipo de brincadeira. E dessa forma você vai aglomerando toda a equipe em um só objetivo, que é preservar a memória institucional. A segurança, ela faz parte da preservação lado a lado. Ela não está após ou antes ou acima, ela é lado a lado com a preservação. E a preservação do acervo é fundamental que você tenha o envolvimento de todos. Obrigada. Cláudia Castro, sou a diretora do museu, o nosso museu vivo, nosso museu sonoro, hoje com a Solange Rocha, que veio gravar o seu novo programa. É o programa de 2 anos, que a gente está comemorando 2 anos do canal do YouTube que fala sobre segurança de acervos. E nós estamos aproveitando aqui que temos até um concerto ao fundo. Tá ótimo, tá delicioso. Eu agradeço muito. Obrigada. Por permitir que eu volte aqui novamente, que eu veja novamente aqui o espaço que me foi tão querido. Muito querido mesmo. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada.